Aqui dois exercícios de trabalho. Um corpo de massa de 2 kg é abandonado no plano inclinado e desloca-se de A para B. Qual o trabalho realizado pela força? Muito bem, eu tenho o plano inclinado, eu tenho aqui a minha massa, que é de 2 kg, o meu corpo, né, que tem uma massa de 2 kg, e sobre ele eu tenho aqui uma força, que se chama peso, que é igual a massa vezes gravidade, e eu tenho um, um deslocamento, tá? Tem aqui um deslocamento. No caso, a minha força, peso e o meu deslocamento, certo? Ele vem se deslocando aqui para baixo, ele está apontando para o mesmo sentido, tá? Então, qual força que está exercendo, fazendo um movimento aqui? É a minha força peso, tá? Eu não tenho nenhuma força empurrando, né? O exercício não fala que tem nada puxando, ou nesse sentido, ou nesse sentido. E também não fala sobre força de atrito, né? Então, enfim, o meu deslocamento é por conta da força peso. Então, no caso, o trabalho que foi realizado é realizado pela força peso. Peso, como a gente viu aqui, é massa vezes gravidade. Então, massa vezes gravidade vai ser igual a 20 newtons, né? É o meu peso. Então, o trabalho vai ser igual a força vezes o meu deslocamento. Qual que é a força que está agindo? Ora, é a força peso. Como que é peso? Peso é massa vezes gravidade. Qual foi o deslocamento? Ora, o deslocamento ele foi de A para B. Então, 3 metros, tá? Deslocamento 3 metros. Qual que é o trabalho, então, da minha força peso? É igual a massa, que é de 2, vezes a gravidade, vezes o deslocamento que aconteceu. 20 vezes 3, 60. 60 joules. Esse foi o trabalho realizado pela força peso. Ok? Vamos ver aqui mais um exemplo. Vou puxar para baixo aqui. Pronto. Uma pessoa levanta uma criança de massa 25 kg a uma altura de 2 metros com velocidade constante. Aí considera a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Qual que é o trabalho da força-peso e qual que é o trabalho da pessoa? Tá. O que acontece aqui? Eu tenho o solo, tenho aqui a criança, certo? De massa 25. Essa criança ela tem um peso, que é igual a massa vezes gravidade. Houve um deslocamento, certo? Que no caso foi de 2 metros. Tá? Ela saiu do chão, foi para 2 metros. E houve uma força. A força está nesse sentido aqui. Tá? Essa é a força da pessoa. E aqui é a força peso. Tá? Então, o trabalho que nós vamos executar aqui, primeiro vai ser o da força peso. Peso é massa vezes gravidade, que aqui no caso é 25 vezes 10, é 250 newtons. Tá? O trabalho da força peso vai ser igual a força vezes o deslocamento vezes... pode até colocar aqui, né, o cosseno de θ, no caso aqui, ó, da força peso, no caso da força peso, vai ser igual a força, que é massa vezes gravidade, vezes o deslocamento, que foi de 2 metros, vezes o cosseno que está sendo formado, tá? Aqui, entre o ângulo. Qual que é a força? Peso e o deslocamento. O ângulo é de 180, e nós sabemos que o cosseno de 180, ele é menos 1, né? Então, menos 1. Tá, o meu trabalho ele vai dar negativo. O trabalho da força-peso vai ser igual a massa da criança,
que é 25 vezes a gravidade, vezes os 2 metros, vezes menos 1. O trabalho da força-peso vai ser igual a 250 vezes 2, 500, menos 1, menos 500 joules. Trabalho da força-peso menos 500 joules. E o trabalho da pessoa? O trabalho da pessoa já vai ser só a força vezes o deslocamento, tá? Vai ser isso aqui. Nós temos que fazer uma representação aqui, ó, força para um lado, deslocamento para o mesmo lado. E aqui está a pessoa, a criança, né? Então, o trabalho da pessoa vai ser... vou colocar aqui embaixo, tá, gente? O trabalho da pessoa vai ser igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno. Que ângulo que formou aqui? É zero, né? Não tem ângulo. Então, o trabalho da pessoa vai ser igual a força. Quanto que foi a força aqui? Ora, a força ela tem que ser igual ao peso, né? Pelo menos. Porque senão ele não levanta, né? A massa aqui, ela tem que vencer essa massa, né? Tem que ser igual a força-peso, né? Senão não vai levantar. Se a força-peso é de 250 e você colocou 240, então não levantou, certo? Então aqui no caso, a força ela tem que ser igual ao peso. Então 250 vezes o deslocamento, que é 2. O cosseno que formou aqui é 0, né? Cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Vezes 1. Então, o trabalho da pessoa, 250 vezes 2 vezes 1 é 500 joules. Veja que os valores são os mesmos e os sinais apenas que se modificam. Por quê? Por conta da força aqui, digamos. Né? Porque o deslocamento foi sempre o mesmo sentido, mas a força, ora foi para baixo, que é da peso, ora foi da pessoa. Tá? Então é isso aí, gente. Muito obrigado.